Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom, a linha passada, a linha da semana passada foi de trabalho e potência. Hoje a aulinha vai ser sobre energia, mais especificamente energia mecânica, tá? Energia aplicada na mecânica. Porque vocês já viram energia elétrica, vocês já viram energia potencial, energia térmica que a gente trabalhou na termologia, vocês já viram outros conceitos de energia, tá? Então a gente vai trabalhar hoje o conceito de energia na mecânica, certo? Bom, essa introdução aqui foi uma tentativa, tá, de explicar o conceito de energia. Porque o conceito de energia ele é complicado. Ele envolve conhecimentos muito profundos de curso superior, tá? A explicação técnica de energia. Mas a gente pode dar uma explicação intuitiva de energia. Bom, pensem em um ser vivo. Um ser vivo come, se alimenta, tá? E aí ele se movimenta, ele faz coisas. Uma pessoa acorda, toma um banho, se veste, vai para o trabalho. Vamos supor que ele é um pedreiro, sobe parede, sobe muro, cimenta tudo, faz toda movimentação, levanta peso, tudo. Bom, para fazer isso, ele precisa de energia. Energia que a gente obtém dos alimentos, tá? Bom, então a energia ela é justamente isso. Ela é uma espécie de substância, entre aspas, tá? Ela não é um composto químico. Ela é uma espécie de substância que possibilita o funcionamento dos organismos, vivos ou não. Ou seja, uma máquina é um organismo não vivo que funciona através da energia, que ela precisa de energia para funcionar, certo? Então, de modo mais prático, energia é a capacidade de produção de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimentos de corpos, como calor, eletricidade, etc. Bom, aqui a gente tem os tipos de energia principais da mecânica. Tá? Na mecânica nós temos dois tipos de energia. A energia cinética, que é a energia associada ao movimento, e a energia potencial, que como o próprio nome já diz, é uma energia potencial. O que é potencial de uma coisa? O potencial é uma coisa que, digamos assim, a definição meio que dicionário de potencial é algo que ainda não foi atingido, que ainda não aconteceu, mas que eu tenho capacidade de fazer isso acontecer. Essa é a definição de energia potencial. Ela é uma energia que quer se transformar em outro tipo de energia, ou seja, ela ainda não virou outro tipo de energia, no caso a energia cinética, mas ela quer se transformar e ela vai se transformar em energia cinética. E o somatório dessas duas energias nos fornece a energia mecânica, certo? Bom, e aqui na imagem eu coloquei só para exemplificar para vocês as transformações, certo? Quando o indivíduo está no alto, parado, como ele não tem movimento, ele não tem energia cinética, mas ele tem energia potencial no seu máximo, que vai se transformar em energia cinética para que ele possa se movimentar, certo? Bom, a energia cinética, como eu já disse, é a energia do movimento. Não tem uma expressão, uma definição muito complexa. A definição de energia cinética é bem simples. É a energia do movimento. Acabou. Claro que vocês devem se lembrar que movimento é relativo. Ou seja, a energia cinética ela é relativa a um observador. Vamos supor, por exemplo, tu tem o carro A e o carro B, ambos lado a lado em mesma velocidade. Qual que é a energia cinética do carro B, tendo como observador o carro A? Nenhuma, porque em relação ao carro A, o carro B está parado, certo? Então, lembrem-se, como depende do movimento,
o observador é muito importante. Bom, e a energia cinética ela é calculada basicamente massa, velocidade ao quadrado sobre 2. É uma fórmula bem simples, nada demais, certo? Tá, essa imagem eu coloquei para exemplificar para vocês as transformações de energias. Lembrem-se, a gente vai ver daqui a pouco que a energia cinética ela é, certo? Que a energia potencial ela é a energia, como eu já falei, que quer se transformar em energia cinética. E aí nós vamos ter, como eu já vou explicar, dois tipos de energia potencial, a elástica e a gravitacional. A gravitacional é a que depende da altura. Então, conforme for maior a altura do meu objeto, maior é a sua energia potencial. Claro que essa altura ela também é relativa, tá? Eu prefiro chamar de desnível, ou seja, quanto maior for o desnível entre o local mais alto e o local mais baixo em questão, maior é a energia potencial, porque claro que a altura não é algo absoluto. Eu posso ter uma coisa, por exemplo, uma montanha de 100 metros, ela é mais alta do que uma de 2 metros. Não existe montanha de 2 metros. Enfim, uma coisa de 100 metros é mais alta do que uma coisa de 50 metros. Certo? Mas uma coisa de 150 metros é muito maior do que a de 100. Então, a diferença de altura é muito mais... Seria muito mais preciso, né, de chamar de diferença de altura do que a altura em si. Certo? Então, no caso, eu teria a altura do rio e a altura do reservatório. Aí, essa diferença de altura, esse desnível, seria a minha diferença de energia potencial. E aí, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética, em energia do movimento. A energia cinética vai movimentar as turbinas, vai fazer com que as turbinas girem, certo? Esse giro das turbinas vai se transformar agora em energia elétrica que vai para as nossas casas, certo? Então, a energia potencial se transformou em energia cinética, que se transformou em energia elétrica, ok? Bom, o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética nada mais é do que como que a gente calcula o trabalho da energia cinética. Bom, o teorema da energia cinética tem essa imagem, esse exemplo, como canônico. A gente vai ter uma força resultante causando o movimento. Como a gente tem uma força, essa força tem aceleração, porque para uma força existir, a gente precisa de uma aceleração. Como a gente tem uma aceleração em questão e a aceleração causa a mudança na velocidade, as velocidades no ponto A vão ser diferentes. Então, a gente tem a velocidade A e a velocidade B, certo? Nisso, a gente tem duas energias cinéticas diferentes, mVA ao quadrado sobre 2 e mVB ao quadrado sobre 2. Uma final, uma inicial. E, nesse caso, a subtração da final pela inicial nos dá o trabalho, certo? Mas por que isso é verdade? Bom, como que a gente quer? A gente quer encontrar o trabalho, certo? Trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Só que nesse exemplo, como a força vai sempre estar causando o movimento, ela sempre vai estar no mesmo sentido do deslocamento. Então, o cosseno vai ser 0, o ângulo vai ser 0, o cosseno vai ser 1. Então, para esse exemplo em específico, a fórmula pode ser tranquilamente trabalho igual a força deslocamento. Certo? Então, a gente quer encontrar uma força. O deslocamento a gente já tem. É isso daqui. É o ΔS. É o deslocamento. A gente quer encontrar uma força. Tá. Para encontrar essa força, a gente vai usar algumas coisas. Bom, como é força? Força é massa vezes aceleração, certo? Tá. Como que a gente vai fazer para encontrar essa aceleração? A gente vai utilizar a equação de Torricelli. Vocês devem lembrar da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2
a ΔS, que eu vou chamar de D, certo? Vai ser o deslocamento, mas é o ΔS. Bom, como a gente quer encontrar a aceleração, a gente vai simplesmente isolar a aceleração, ou seja, o V0 ao quadrado vai para o outro lado negativo e o 2D vai dividindo. Então, a gente vai ter que a aceleração é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2D. E agora a gente vai substituir nessa equação da força a aceleração. Ou seja, a gente vai ter que a força aplicada vai ser igual a massa vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado, zero. Tá. Isso aqui é para ser um zero porque eu não tenho mesa, aquelas mesinhas digitalizadoras, então fazer no mouse é muito complicado. Sobre 2D. Certo? Agora, a massa vai dividir essa expressão, certo? Vou colocar aqui entre parênteses. A gente pode, como um princípio da matemática, quebrar essa divisão aqui em duas divisões. Basta a gente dividir os numeradores e conservar o denominador. Ou seja, a gente vai ter que a força vai ser igual a m vezes v ao quadrado sobre 2D menos V0 ao quadrado sobre 2D. O m vai multiplicar ao mesmo tempo, pelo princípio distributivo, o V ao quadrado e o V0. Então, eu só vou repetir o m multiplicando aqui. Então, a gente vai ficar mv ao quadrado sobre 2D menos mv0 ao quadrado sobre 2D. Essa é a força. Eu agora vou substituir essa força dentro da equação do trabalho, certo? Ou seja, a gente vai ficar que o trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2D menos mv0 ao quadrado sobre 2D. Tudo isso multiplicado já, né? Já que isso daqui. Tá, isso aqui é um igual, tá? Não é um menos, é um igual. Porque ficou cortado. Tudo isso multiplicado pelo deslocamento. Pelo mesmo princípio distributivo, o D vai multiplicar essa expressão. Então, a gente vai ter um D bem aqui e essa expressão. Então, a gente vai ter um D bem aqui. E notem que a gente também tem um D embaixo. Então, eu posso cortar esse D com esse D e esse D com esse D, certo? Que era esse D aqui. Nos dando que, no final, o trabalho vai ser simplesmente mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. E como é a fórmula da energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. E como o V é o V final e o V0 é o V inicial, a gente tem que o trabalho nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que seria justamente essa expressão, a variação da energia cinética, certo? Bom, energia potencial. Eu já defini para vocês a energia potencial. É uma forma de energia latente que quer sempre se converter em energia cinética. E aí a gente tem dois tipos de energia potencial. A potencial gravitacional e a potencial elástica. Bom,
Como vocês podem perceber, não há um teorema da energia potencial, pois a energia potencial é igual ao trabalho. Por quê? Porque a própria fórmula da energia potencial deriva da energia da fórmula do trabalho. Massa vezes gravidade é força, certo? No caso é o peso, mas o peso é uma força. E a altura seria o deslocamento que essa bola, por exemplo, faria. Ou seja, a energia potencial nada mais é do que força deslocamento, que é o trabalho. Do mesmo modo vale para energia elástica, certo? Vocês lembram que a fórmula de trabalho da energia elástica, da força elástica, era essa mesma fórmula aqui. Bom, e para finalizar, o que é energia mecânica? A energia mecânica nada mais é do que o somatório da energia cinética e da energia potencial de um sistema. E vocês sempre vão encontrar a energia mecânica sendo trabalhada no princípio de conservação da energia mecânica. Ou seja, a gente vai ignorar atrito e perdas de energia por calor e outras formas de energia. Então, as duas únicas formas de energia existentes naquele sistema vai ser a energia cinética e a energia potencial, de modo que a soma dessas energias sempre vai ser constante. Ou seja, vamos supor que a energia potencial máxima gravitacional desse indivíduo é de 100 joules. Ou seja, em altura máxima e parado, ou seja, com a energia potencial máxima e sem energia cinética, ele tem 100 joules de energia. Quando ele desce para essa situação aqui, que ele fica com altura zero, logo energia potencial zerada e energia cinética máxima, ele vai ter, adivinha quantos joules de energia cinética? Os mesmos 100 joules, pelo princípio da conservação. E o mesmo vale para qualquer ponto intermediário. Vamos supor que bem aqui ele tem alguma energia potencial que eu não sei calcular, porque eu não tenho os valores de altura, e ele tem alguma energia cinética que eu também não sei calcular, porque eu não tenho os valores. Mas, mesmo sem poder calcular individualmente a energia potencial e a energia cinética, eu tenho certeza que nesse ponto o somatório delas vai dar 100 joules. Ou seja, a energia mecânica vai ser sempre constante. Certo? Bom, essa foi a aula de hoje. Ela é uma aula mais simples, mais tranquila. Basicamente é energia cinética e energia potencial. E saber que o trabalho da energia cinética é encontrado pelo teorema, que é a variação da energia cinética, e que o trabalho da energia potencial ele é, bom, a mesma coisa da própria energia potencial. Certo? Obrigado e bons estudos.